trazer o sucesso que o nosso curso prático de conselheiros tomou no Estado. Hoje, muita gente pedindo através de e-mail, né? Estamos vendo a possibilidade de abrir novas turmas, porém, por enquanto, ele está encerrado. Não é que ele encerrou antes, para quem nos perguntou, mas sim por conta da questão do grande número de procura que tivemos. Já estamos enviando no dia de hoje, aliás, já mandamos para o e-mail de todos aqueles que se inscreveram, um e-mail já dizendo que foi aprovado a inscrição e também algumas orientações. Então, a gente pede que vocês observem bem este e-mail. O demais informações a gente passa no final. E uma coisa imprescindível que a gente pede a vocês é o seguinte, por favor, façam, se ainda não fizeram, o recadastramento. O recadastramento é de suma importância. Do mesmo jeito que a gente está cobrando para vocês, o Ministério Público quer saber exatamente quem são os conselhos ativos no Estado. E é bom lembrar que aqueles que estão à frente do conselho, ele responde, tá? Ele responde pela parada ou não, pela inabilidade do conselho ou não. Então, a gente está pedindo encarecidamente. Porque, realmente, a quem a gente não tiver documento, como é que a gente também depois já poder defender? Então, a gente pede o recadastramento de vocês o mais rápido e breve possível. Tá bom? Mesmo aqueles que ainda estão se preparando para a mudança e tudo mais. Mas vamos deixar de conversa e vamos passar a palavra para o nosso coordenador, Messias. Nos conta aí, querido, o que é que tem de novidade durante esse período. Bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. Hoje é o nosso terceiro dia de reunião intensa com os conselheiros municipais de educação. Eu tenho três novidades aqui, ou três assuntos, três itens que eu vou discutir com vocês, tá bom? Pelo número de pessoas na reunião, vocês podem me interromper a qualquer momento, não é? Para que a gente não tenha uma reunião assim bem fechada. Vocês podem interromper e a gente vai conversando e tirando as dúvidas de vocês, de forma a ser uma coisa mais dinâmica, tá bom? Eu vou falando e durante a minha explanação, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu aprofunde mais o pensamento, eu estou aqui para poder fazer isso de acordo com o que vocês estejam sentindo a necessidade de ter mais informação, certo? Então, ficamos assim definido. Teve dúvida, abre o microfone e diz o nome e eu passo a palavra para a pessoa. Então, a primeira situação que eu quero falar para vocês é o seguinte. O Conselho Estadual de Educação definiu que até o começo do mês de julho, ele vai editar vai editar a resolução que trata da questão das aulas remotas, certo? Então, ele vai, no início do próximo mês, a gente vai ter um documento norteador do Conselho Estadual de Educação que vai tratar de como é que essas aulas remotas serão aproveitadas, né? Quais são os parâmetros, quem é que valida essas aulas, não é? Como é que vai ser a questão da educação infantil? Como é que vai ser a situação do EJA e da educação especial nessa situação de aula remota, de atividades remotas? Então, tudo isso vai ser tratado nessa resolução do Conselho, que vai servir para os municípios que são sistema, no caso, para que os municípios ou possam adaptar a resolução do Conselho ou adaptar a sua realidade, ou simplesmente adotá-la como tal, né? E para aqueles municípios que não são sistemas, né? Porque esses municípios que não são sistemas, eles vão ter que pegar a resolução do Conselho e conversar com a Secretaria para que a resolução seja plenamente implantada daquela forma que está lá, foi votada. Então, é muito importante isso, não é? Para que essa situação estava angustiando todo mundo, mas até o início do mês que vem, essa resolução vai sair
e vai nos entregar, ou vai nos dar a possibilidade de alguns encaminhamentos que a gente está sentindo falta e a gente não sabe para onde vai, não é? Principalmente essa questão do alinhamento dos calendários, né, dos calendários letivos, tá bom? Então, essa é a primeira situação que eu falo, início do mês que vem, a resolução do Conselho Estadual tratando dessa questão. Então, é a primeira notícia. A segunda que eu falo para vocês, se tiver qualquer dúvida, se precisar que eu aprofunde o assunto, é só abrir o microfone e perguntar. A segunda é que dia 22 e dia 23 da próxima semana vai estar sendo realizado o encontro de presidentes de conselhos municipais de educação. Esse encontro é muito importante porque ele vai tratar de questões como o Fundeb, a questão de currículo, como é que estão se organizando para o retorno às aulas presenciais, apesar de não ter ainda um dia certo de retorno, mas é preciso que os municípios, é preciso que os conselhos já vão elencando suas ideias, vão se organizando para estabelecer noções mínimas que possibilitem um retorno. Então, dia 22, dia 23, vai haver esse encontro promovido pela UNCB Nacional, onde vai nos deixar, assim, muito mais informado de todos esses assuntos que afligem a educação, não só aqui no estado de Pernambuco, mas no Brasil todo. Então, é muito importante que a gente se inscreva, não é? É uma live, você só apenas 2 dias, entendeu? Então, vai ter certificado e é importante que a gente possa ter participação nesse encontro, porque vai nos favorecer com muitas informações importantes para a gente atuar bem no conselho da nossa cidade, né? E a terceira e última informação que eu trago para vocês é Professor Manuel. Oi? Por gentileza. Okay. Essa live 22 e 23 de junho, somente os presidentes, né? Outros conselheiros não. Não, pode se inscrever qualquer conselheiro que esteja interessado. Vai lá, o pessoal vai postar aí no grupo para que vocês tenham noção aí, se inscrevam, o link de inscrição. Messias. Oi? Eu quero informar que a gente já postou nos grupos desde ontem o link, mas a gente vai repostar de novo, tá bom? E só teve o título, que é o segundo Fórum Nacional dos Presidentes, porque iria ocorrer, inclusive seria aqui em Pernambuco, mas em Caruaru, mas devido à pandemia, então, aí não pôde ser. Aí se resolveu abrir para todos os conselheiros, mas aí mantém-se o título de segundo fórum. Mas é para todos, o link já está no grupo, tá bom? Gente, a gente precisa superar Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul já tem 250 inscrições. Pernambuco só está com menos de 100 inscrições ainda. Bom, precisamos que os conselheiros se animem e se inscrevam para poder participar. Viu, companheiro? Murilo, pode se inscrever qualquer conselheiro que esteja disposto a participar do encontro, viu? Ok, professor, obrigado pela informação. E o último, como eu ia falando, o último motivo aqui da minha informação para vocês é o seguinte, né? Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, protocolo de retorno, não é? É importante que os conselhos já procurem conversar com a Secretaria de Educação, conversar com os próprios conselheiros, conversar com a Secretaria de Saúde e precisa estabelecer protocolos mínimos para o retorno às aulas presenciais. Ora, mas a gente não sabe nem o dia que a gente vai voltar de fato. Não sabemos o dia que a gente vai voltar às aulas presenciais. E é por isso a importância da gente começar e o conselho é um instrumento, é uma peça principal nessa organização de como é que vai ser o retorno. Todos nós sabemos, e aí a Vigilância Sanitária, a OMS diz, que
pelo que eles dizem, não dá para voltar, se de repente for amanhã o retorno, não voltaremos todo mundo ao mesmo tempo, não é? Até porque a gente sabe que muitas escolas estão aí com deficiências estruturais, tem sala de aula pequena, às vezes a sala de aula é mal ventilada, tem situações que são graves, muitos profissionais de educação já têm uma certa idade avançada ou sofrem de comorbidades como diabetes, obesidade, insuficiência renal. Tudo isso são protocolos e são situações que precisam ser detalhadas para que quando esse retorno seja realmente efetivado, a situação do vírus não piore o que já está ruim, entendeu? E isso, o conselho é quem puxa esse debate. O conselho é quem vai dizer, olha, a gente aí tem que se organizar, porque a qualquer hora a gente volta, e aí as escolas têm que estar preparadas, né? Tem que ter aqueles distribuidores de álcool gel, tem que ter as pias todas funcionando, com sabonetes ou sabão lá na pia para que possa ser feito a limpeza das mãos, tem que distribuir EPIs para os profissionais da escola, isso não só para o professor, não é? Tem que distribuir máscara, luva, né? Aqueles, nem sei como, tem um equipamentozinho que tem um plástico na frente assim que agora esqueci, que fica preso à cabeça da pessoa. Tem que comprar aqueles termômetros eletrônicos para aferir qual é a temperatura dos nossos estudantes, né? E tem alguns municípios que estão se organizando para fazer uma testagem de todo mundo, de profissionais de educação e até de estudantes, antes do retorno às aulas. Isso aqui, Messias, essa viseira aqui, é isso? Muito bem. Como é o nome disso, Luiz? O nome disso aqui é chamado de escudo protetor, né? Exato. Eu só me imagino trabalhando com um negócio desse na sala de aula. Mas é tranquilo, é só porque evita mais o coisa. Não dói, não faz nada, não. Entendeu? Então, a gente vai estar, sim, trabalhando com... Esse é um dos equipamentos que estão sendo indicados para que nós... para que quando voltar a gente trabalhe com esse bendito aí, né? Além da máscara, né? Que também tem que ter, viu? Então, essas são as 3 informações básicas, né? Para a gente iniciar a nossa conversa aqui de hoje à tarde. Queria saber se vocês estão com dúvida a respeito de alguma situação, para que a gente possa esclarecer mais para vocês. Podem abrir o microfone e perguntar. Joseph acabou de entrar. Você é de onde, Joseph? Joseph, abre o microfone aí para nós. Mas enquanto ele não fala, não abrir o microfone e falar alguma coisa. Quem desejar Meu nome é Josefa, porque está faltando um A. Josefa Erinete. Eu já estava na reunião. É que aqui estamos com um problema sério de internet. Está caindo minha internet. Tá bom, José. Tranquilo. Viu? Eu sou do município de Carnaíba e sou Fundeb, do Conselho Fundeb. Tranquilo, obrigado. Por nada. Tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber como é que está sendo as diretrizes, os conselhos para a questão da quantidade de alunos em sala de aula. Se vai permanecer a mesma quantidade nesse retorno ou vai ser diminuído? Qual a porcentagem vai ser diminuída? 50%, a metade? Qual a prioridade, se são os alunos de turmas mais velhas? Imagina só, a Organização Mundial de Saúde diz que a distância entre uma pessoa e outra, mais ou menos para ter segurança, é 1,5 metro, não é? Imagina nossas classes, a nossa sala de aula, não é? Mantendo essa distância de 1 metro, 1,5 metro entre cada estudante. Eu acho que só vai comportar metade dos alunos matriculados ali. Você não acha, não? É bem provável, professor. É bem provável. Até porque aqui de Santa Terezinha, a gente só tem uma escola estadual, a EREM Santa Terezinha. Ela tem umas salas relativamente pequenas, as salas, e alunos comportam 42, 43, até 45 alunos. Então, provavelmente
provavelmente será pela metade, né? Eu sugeri, professor Manuel, que a gente fizesse aqui em Santa Terezinha da seguinte forma, que a gente começasse pela a metade das turmas, ou até menos, e com os alunos que não tiveram oportunidade tecnológica nesse período de distanciamento, de pandemia, para ver se havia uma equiparação, se igualava, sabe, a questão do aprendizado. Aí depois ia chamando os outros que tiveram oportunidade tecnológica. No Estado, para a gente do Estado, Murilo, a gente tem já tem uma vasta, já tem orientações bem consolidadas, sabe? O Estado está muito à frente das prefeituras. O Estado, eu sou professor da rede estadual e estou no conselho, e o Estado se comprometeu quando, pelo retorno das atividades presenciais, ele vai fazer um diagnóstico individual para saber como está a situação do aluno, entendeu? Então, o Estado ele já tem ações definidas para o retorno das aulas presenciais. E uma das ações é essa, do diagnóstico individual, para saber como está a condição do aluno, né, como foi quando ele retornar, certo? Então, o grande problema são as prefeituras, né? Em relação a quais são as ações que eles já delimitaram, como é que eles estão se organizando, né? Ô, Messias, aqui em Carnaíba, a nossa Secretaria da Educação, juntamente com os conselhos, a gente já tinha conversado sobre isso na última reunião, logo porque foi formada aqui no Conselho Municipal de Carnaíba uma Câmara especial para discutir, para resolver e discutir essa temática. Muito bom, parabéns, é assim mesmo, uma Câmara especial, ótimo. E aí a gente sempre partiu do princípio que o trabalho tem que ser coletivo, as decisões têm que ser coletivas, por isso que na última reunião, não sei se vocês lembram, que eu coloquei a questão da gente fazer reuniões pelo polo, porque aí justamente a decisão que Santa Terezinha tomasse, juntamente com o governo do estado, né, porque a gente não pode trabalhar isoladamente, que a gente pudesse tomar decisões que fossem, eu não digo comum, mas que conversassem. Os municípios dessa regional conversassem nessas decisões. E nós acatamos o seu desejo, a sua ideia, tanto é que a gente está fazendo separado. Porque se a gente conversasse, os conselhos conversassem, para a gente... Pronto, esse protocolo mesmo, de segurança. Esse protocolo, segundo eu tive informações, a Undime e os representantes da Secretaria de Educação aqui da regional já haviam se sentado, conversado sobre isso, dialogaram e chegaram à decisão que iam organizar um conselho municipal, diria que seria um conselho, mas... Comitê para tratar... Comitê, justamente. E aí eu gostaria de saber se a gente está tendo esse diálogo com a Undime. Tá, sim, estamos sim. Né? Está muito... O que acontece, e é importante que a gente se diga, é que essas situações de cuidados, os conselhos já precisam levantar, né? Nós sabemos as condições das nossas escolas, né? Muitas estão com o banheiro aí quebrado, aquela situação toda. Então, a gente já está dando essa sacudida nos conselhos para que eles possam também já começar a cobrar das secretarias. Olha, vai ter o retorno e tem muitas pias nas escolas quebradas. Vai ter o retorno e vai ter que comprar aquela situação do display do álcool gel. Vai ter o retorno, vai ter que comprar equipamento. Então, a gente está dando essa sacudida nos conselhos para poder avisar que vai necessitar disso. Mas a Undime também já está avisando aos seus secretários para tomar atenção nessa situação. E na última semana, ontem, né, nós tivemos uma reunião com a Undime e com outras entidades. A Undime estava no meio, lá ela estava coordenando a reunião e fechamos assim o relatório que será encaminhado ao Conselho, que vai servir de base para a resolução. Então, existe um nível muito bom de diálogo entre o DIME, o Ministério Público, o UNCME, certo? Então,
Só que o que está aí agora pegando fogo é essa situação da resolução, e essa situação de já uma organização para ver como é que a gente tem que se organiza para, se tiver esse retorno aí, a gente está mais ou menos assim pronto para o retorno, né? Porque ninguém está pronto para uma situação dessa. A nível municipal, a nível dos municípios, a gente já tem mais ou menos algumas ideias de como seria feito esse retorno. Aqui em Carnaíba, por exemplo, eu não sei se é o mesmo pensamento, por isso que eu vou compartilhar dos outros municípios, é que sim, o retorno seja paulatino, que tenha todos esses cuidados com infraestrutura, que seja feito uma avaliação diagnóstica com todos os estudantes no retorno, que essas avaliações, essas aulas remotas, essas atividades remotas, elas sejam validadas individualmente, professor a professor, cada professor vai defender, de certa forma, seu portfólio, o portfólio das atividades. Durante esse período, o Conselho Municipal de Educação abriu o seu e-mail e o seu drive para que fosse feita uma biblioteca, onde os professores podem arquivar todos os portfólios, todas as evidências do que foi realizado de planejamento, de atividades que foram realizadas durante esse período de educação remota. Muito bom, professor. Então, eu gostaria de saber se os outros municípios também pensam dessa forma, de que vão voltar devagar, que a gente vai voltar para os anos finais, primeiramente, com os fechando os ciclos, os quintos, os nonos anos, que não vai ser com todo mundo de uma vez. Eu queria saber se é isso que os outros municípios também estão pensando. Bom, a gente está pensando dessa forma também, como a professora Dione falou. Inclusive, a gente fez uma força-tarefa para analisar aquele documento de Todos pela Educação, que trata também sobre essa questão da pós-pandemia, né, o retorno à sala de aula, que é muito bom, por sinal. Mas essa questão aí que a senhora falou do Google Drive, para o professor armazenar de forma comprobatória suas ações, é muito interessante, viu? Eu não tinha pensado nisso ainda, não. Aí, no caso, foi o Conselho de Carnaíba que fez isso aí, disponibilizou para os professores? Foi, nós criamos, porque, assim, nós precisávamos de um espaço que fosse seguro e que fosse compartilhado entre o Conselho, a Secretaria de Educação e o próprio professor, de um local onde ele pudesse colocar todas as evidências de tudo que ele realizou durante esse período e que ele vai poder, no final, no período pós-pandêmico, ser convocado a defender seu portfólio para validação de sua carga horária. Porque a gente entende que a validação ela vai passar por três momentos. A validação vai ser feita na escola, dentro da própria escola com o aluno e os pais, com a Secretaria de Educação e com o Conselho Municipal de Educação, porque nós entendemos que nós temos que prestar contas à comunidade. E ela também vai atender alguns princípios, né, que eu acho que vai estar isso na resolução do Conselho. Qual é o primeiro princípio? É garantir o direito de aprendizagem, né? Se isso daí foi possibilitado. A outra é a situação, se não todos, né, optar por uma grande maioria que participe dessas atividades, entendeu? Isso também eu creio que vai indicar, né? Porque, assim, eu ofereço as atividades remotas, mas poucos dos meus alunos participaram. Então, como validar isso, não é? Então, tem essa situação aí que também deve estar sendo levantada, não é? Viu? Inclusive, a gente está, assim, de certa forma, compartilhando também, por exemplo, Santa Terezinha fez umas fichas e a gente está utilizando, a gente agradece. Então, a gente está tentando monitorar. Muito monitorar bem. Todos. Oi. Pode falar. Tudo bem? Tudo bem, Damião? Tudo bom? Eu cheguei agora, tinha até me esquecido, porque nós temos também uma discussão sobre o Fundeb daqui a pouco. Eu estou vendo a professora aí de Carnaíba colocando essa questão do retorno. Eu acho que você tem participado com a gente de uma discussão a nível estadual, inclusive tivemos essa discussão agora no encontro, no Fórum de Educação que está sendo realizado. Exatamente. É assim, eu tenho uma grande preocupação e eu acho que essa preocupação ela é a mesma que você tem na discussão e o que o presidente, né, da Undime tem também.
que essas questões dos municípios, como estão sendo realizados, porque estão se preocupando muito com o retorno e não estão vendo a questão de como vai ser esse retorno, como poderá se dar. Essa é a minha preocupação, porque, às vezes, a questão da atividade remota, por exemplo, nós aqui, a primeira reunião que nós tivemos com a secretaria, discutimos de que essas atividades ela tinha que ser realizada, mas dentro das condições necessárias. O que nós pedimos primeiro foi uma plataforma para que houvesse esse trabalho, porque muitos dos professores ainda não sabem nem como mexer, manusear as novas tecnologias, que é uma coisa que nós não temos. Então, nós fizemos está sendo feita formação para esses professores, para todos nós da rede, e aí a gente está entrando, definindo, além do WhatsApp, qual é a plataforma que vamos trabalhar, que vai ser definida, vai ser a Classroom, né? Que vai ter a pasta de dados para quem... E outra coisa, nós temos que esperar a primeira resolução do Conselho Estadual e do Ministério, se essas atividades remotas, de fato... Porque a discussão que nós tivemos na Undine e junto no Conselho é de que agora nós temos que garantir as 800 horas. Né? E aí tem município que já está lá fazendo isso como... Eu não sei, eu acho que é uma discussão que tem que ser aprofundada, que tem que ser realizada de qualquer jeito, né? E a gente tem que ver, e é uma grande preocupação nossa aqui no município, inclusive conselho e gestão, é a questão da defesa da vida. Nossas escolas estão sem a mínima condição de um retorno presencial. Isso não só aqui, não, é em todo canto. Né? Além da educação que nós temos, porque nós não podemos pensar num retorno agora sem trabalhar isso junto com o Ministério Público, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Assistência Social, né? Com a comunidade, para mostrar que o retorno ele pode ser pior do que o isolamento. Nós estamos vendo agora que no município, onde abriu o comércio, estourou, pipocou. Só aqui em Arco Verde, num dia, foram 12 casos. Então, já imaginou a escola que hoje é o maior índice de transmissão de contaminação? Uma criança daquela que volta, quando ele chegar em casa, né, se ele chegar contaminado, contamina a família. Se essa família voltar para a escola, contamina o resto. Então, é muito preocupante. Eu combino dessa ideia sua. Eu acho que nós temos que discutir, temos que forçar para que nós, nesse momento, realizamos as melhorias das estruturas das nossas escolas. Pelo amor de Deus, nós não vamos ter condição. Uma escola que tem ar-condicionado, o ar-condicionado hoje não pode ser mais usado. E as escolas não têm ventilação, não têm higiene, né? É questão de limpeza mesmo, de criança, de educação higiênica. Então, é muito preocupante isso para a gente. Damião, o que a gente estava falando aqui ainda há pouco, com a professora Dione, o professor Murilo, não é? Era a situação justamente essa. Nós ainda não sabemos qual dia que vamos voltar, mas é importante que o Conselho, enquanto órgão fiscalizador, enquanto órgão representativo da sociedade, comece a puxar esse debate de quais os protocolos e quais as condições das nossas escolas para um possível retorno. Por quê? Se de repente uma cidade vizinha volta e ela se preparou, ela tem todas as condições materiais para o retorno, de repente uma cidade que não se preparou vai se voltar de qualquer jeito. E aí é importante o debate, como você bem falou, esse debate ampliado com o pessoal da Secretaria de Saúde, se possível ver o Ministério Público, para que as secretarias e o governo tenham responsabilidade antes do retorno, com a estrutura das escolas, com a compra de material, já pensando nisso. Porque se de repente for... Vamos colocar assim, se nós fôssemos voltar agora em agosto, imagina comprar uma série de providências que teriam que ser tomadas, e eu acho que não daria tempo para tudo que tem que ser tomado se a gente voltasse em agosto. Entendeu? Veja, por exemplo, aqui, boa parte dos nossos professores e do pessoal da escola já são pessoas idosas, uma certa idade, e são pessoas que sofrem dessas comorbidades, dessas doenças que o vírus, né,
ataca logo diretamente. E aí, como é que fica? Então, são essas coisas que a UNCM está já dizendo para os conselheiros: minha gente, pensem nisso, provoca a Secretaria de Educação, faça com que a Secretaria de Educação converse com a Secretaria de Saúde. Então, porque nós não temos ainda um dia de retorno, mas se o retorno tivesse programado para 1º de agosto, eu tenho certeza que não teríamos condições de fazer o que deveria ser feito para o retorno em agosto. Ô, Messias, eu acho assim, o companheiro... Messias, acho que tem... só colocando assim, veja, tem alguns municípios que fizeram essa questão da atividade impressa e distribuir. Nós tivemos uma reunião com... Eu vou falar sobre essa situação daqui a pouco. Deixa a Dione terminar, que a gente volta, tá certo? Assim, a professora Dione. Ok, Damião? Professora Dione. Aí, eu compreendo, companheiro Damião. É a seguinte, a gente tem que ter um pé hoje, na realidade, mas a gente não pode deixar de ver, de vislumbrar o futuro, porque a realidade não vai mudar mais, a realidade vai ser essa, as escolas vão ter que se adaptar daqui para frente a essa nova realidade. E eu concordo com o Messias quando a gente procura a Secretaria da Educação para dizer, olha, a gente está pensando no hoje, mas a gente tem que estar olhando para frente, pensando no hoje e olhando para frente, porque esse aluno vai retornar sim. E como é que vai ser esse retorno? Né? Ninguém vai ficar esperando por uma vacina, porque ela vai demorar um pouco. Era só para fechar o colega. Obrigada aí. Damião, pode abrir o microfone e terminar o seu raciocínio? Sim, eu estava colocando, porque, veja, ela levantou até uma questão interessante. Porque os municípios, na grande maioria, têm visto assim, professores têm feito a atividade remota, mas têm, inclusive, colocado aquela questão da atividade impressa. Nós tivemos uma reunião com o infectologista e os professores aqui, e ele colocou que um dos maiores transmissores que tem do vírus é o papel. E muita gente, às vezes, não despertaram para essa discussão e começaram a fazer atividade, experiência, inclusive, de professores levaram na feira. Tá? E ele disse assim, ele mostrou que quando voltava, não estava tendo diminuição, estava sendo ao contrário, né? Estava mantendo o nível de infecção e aumentando. Foi tanto que foi proibido. Aqui nós não estamos realizando esse tipo de atividade impressa. Damião, nas outras cidades que a gente teve reunião ontem, uma das coisas que a gente orientou para o pessoal é que não distribuísse assim avulso, não é? Distribuísse ou por pasta, que pudesse passar um álcool gel nas pastas, ou então que fosse por plástico, certo? Né? Porque geralmente você pode passar, de repente você envolve aquela atividade num papel e não dá para passar um álcool no papel, né? Teria que ser numa pasta que fosse plastificada, alguma coisa assim, porque não pode, de fato, se está alertando uma coisa muito importante. Nós não podemos repassar as atividades impressas de qualquer jeito, não é? Não pode, porque isso aí pode ser uma via de transmissão do coronavírus. Para você ter ideia, já se achou até partículas do coronavírus até em banco de prata. Entendeu? Em corrimão de banco, né? Não é aquele onde você vai colocar. Então, o danado está em todo canto. Então, todas as prevenções que são tomadas são prevenções realmente que devem ter muito cuidado, porque isso se alastra de uma forma que ninguém sabe, e é coisa invisível. Então, de repente, infecta todo mundo. Então, não pode, de fato, repassar essas atividades impressas de qualquer jeito. Tem que ter aí plástico envolto, tem que ter, porque isso aí pode ser foco de transmissão do vírus, viu? Bem colocado essa situação. Aqui em Carnaíba, a gente, desde o início o protocolo que a gente segue é esse, que os kits são organizados com o maior cuidado com higiene na escola, pela equipe, são colocadas em bolsas de plástico, grampeadas e enviadas. Existe um motorista, que a gente chama
existem pessoas que fazem essa entrega porta a porta dos kits. Muito bom. Já tem um certo protocolo para poder de segurança. Muito bom. E aí, tem mais alguém que queira falar? Que aqui falou o Murilo, falou a professora. Paredama. Fala, pode falar. Nós, pensando no que a colega aí colocou, a gente tem uma preocupação muito grande em acompanhar essas atividades, uma preocupação muito grande em deixar o professor consciente, né, especialmente a diferença do que seria atividade e seria aula, né, atividade remota e aula remota, né, existe uma diferença aí que é preciso que eles compreendam para na hora que a gente for organizar essa validação, ele não venha cobrar da gente uma postura que a gente não possa dar. Então, a gente começou por aí, né, orientando os professores, fizemos reunião com gestores de escola, depois daquela reunião que a gente teve com vocês, a nossa primeira reunião da pandemia, né, a gente teve uma preocupação muito grande em orientar gestores, coordenadores e, na sequência, os professores, para que a gente pudesse alinhar o pensamento e que o nosso pensamento não fosse diferente, o pensamento da secretaria e da gestão da escola. Foi os nossos primeiros passos. Como a gente tem um diário eletrônico, onde eletronicamente os professores, né, já tem assim, um contato nessa questão das tecnologias, a gente pediu para o suporte do diário eletrônico organizar dentro do suporte, dentro do diário eletrônico, uma aba onde o professor iria alimentar constantemente à medida que as atividades iam sendo desenvolvidas. Qual era a nossa preocupação? Que futuramente o professor não viesse camuflar uma situação, a gente não sabe o que acontece, né? E somos seres humanos. Então, para a gente ter um acompanhamento mais preciso, mais constante, e que quando a gente percebe, principalmente quando a gente percebeu que a coisa iria se estender um pouquinho mais, a nossa preocupação, e depois, como era que a gente ia dar conta, né, de avaliar tudo isso? Justamente nessa preocupação de acompanhar individualmente cada trabalho. Então, a gente já vem fazendo isso. Cada professor, ele tem sua pasta dentro do IA escolar, e nós somos como professores auxiliares, onde a gente tem acesso a tudo que o professor posta, as devolutivas dos alunos, as devolutivas da família. Essa semana nós fizemos avaliação com pais sobre as atividades que estavam sendo desenvolvidas, porque também tinha essa preocupação da entrega das apostilas para aqueles alunos que não tinham acesso à internet, ou que a internet era muito ruim, que não dava para acompanhar com mais detalhe as atividades. Então, os professores mandam as explicações pelo WhatsApp, porque aí o pai vai abrir a explicação quando der, quando a internet estiver boa, porque nem sempre, principalmente na zona rural, nem sempre a internet ela é de qualidade, e que depois o aluno vai responder essas atividades e vai mandar um feedback também pelo WhatsApp, né? Então, o professor coloca todo esse aparato lá dentro do escolar, onde a gente vai acompanhando semanalmente. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de pessoal para acompanhar isso. Então, a gente não consegue acompanhar no tempo que a gente gostaria, porque realmente fica muita coisa e é muito trabalho, não é fácil. Eu fico imaginando como é que a gente vai concluir tudo isso, porque é muito puxado, é muita coisa para a gente fazer, e a gente é um grupo pequeno. A gente sabe, a gente reconhece isso. Então, a gente precisa muito do apoio, da ajuda da Secretaria da Educação para isso, né? Porque a gente não consegue fazer sozinhos. Precisamos montar essa grande equipe, essa grande força de tarefa, na verdade, para que a gente consiga fazer a coisa com mais precisão, né, fazendo do nosso aluno o nosso foco, né? Já é uma defesa do Estado, que é uma preocupação muito grande, que eu particularmente tenho, sobre essa questão de como será feita essa avaliação, Leone, né? A gente sabe que é uma fala da Undime, é uma fala do Estado de Pernambuco, que para validar essas atividades, os alunos serão avaliados. Aí eu fico pensando, baseado em quê? Não é veja, não é que sim, eu vou deixar para depois você socializar tudo, né? Porque eu sempre deixo essas dúvidas. Não, é assim, só para esclarecer, a questão da validação dessas atividades, ela não vai ser de acordo com o diagnóstico. O diagnóstico é para saber, o diagnóstico individual é para saber em que nível o aluno está. Sabe? A validação vai ser um outro componente de reconhecimento do trabalho que foi feito. E aí, o que vai ser visto? Pelo menos o que a gente está no debate está tendo isso.
teve uma boa participação dos alunos nessa atividade, entendeu? Se essa atividade está de acordo com o currículo, e assim vai. Mas, assim, eu sempre estou dizendo em todas as reuniões, gente, não vai ser validado tudo, né? Tudo, 100%. 100% validado. Mas também, eu tenho certeza que o que vai ser regulamentado não será uma coisa tão difícil que não possa aproveitar boa parte do que foi feito. Você está me entendendo? Então, essa é a coisa. Nem vai ser validado tudo, de qualquer forma, mas também não vai ser desprezado todo o esforço que foi feito. Entendeu? Mas, então, vai ter um meio disso. Certo? Entendi. Isso é uma dúvida por isso que eu falo particularmente, porque são coisas que a gente escuta em outras reuniões com outras instâncias, não é? A gente escuta que será feita uma avaliação, é uma inquietação minha, né, que eu fico pensando, quem vai fazer essa avaliação, baseada em quê, baseada em que critérios? Então, é uma preocupação, por isso que eu falo particular e não enquanto conselho, né? É tudo que a gente escuta. Mas aí... Eu posso ajudar você a entender isso mais? Assim... Sim, deixa só eu concluir. Talvez você me ajude em mais pontos. Você é muito sabida. Então, talvez você me ajude em mais pontos. Né? Então, assim, a nossa grande preocupação seria justamente ter essa ferramenta que iria auxiliar esse trabalho gradativo para não acumular para a gente futuramente. Então, essa foi a nossa primeira preocupação, que eu acho que foi uma coisa muito boa para o município, porque a gente consegue ter acesso a tempo real do que vem acontecendo e já tomar iniciativas antes que a coisa cresça. Por exemplo, a gente tem uma escola do campo em que o acesso dos meninos às tecnologias é muito baixo. Na outra escola já não é. Então, essa escola já exige uma atenção muito especial, tanto da secretaria como da gente enquanto conselho. Entendeu? Então, são coisas que a gente veio percebendo que não esperou acumular o problema, ou o problema chegar lá na frente para a gente poder resolver. Então, eu vejo isso como um ponto muito forte dentro do nosso município, graças a Deus. Diga? Não, é porque a gente tem a falsa ilusão que tem muito tempo. Nós não temos muito tempo, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. E passa muito rápido. Quando a gente menos espera, o dia acabou, né? Eu estou aqui angustiada, porque daqui a pouco tem outra reunião também de 3 horas. Mas é isso, eu acho que a gente tem muito, a gente ainda fica angustiado, com vontade, com medo de errar em algumas decisões. A gente ainda, no fundo, a gente ainda tem esse medinho. A gente quer atender a todos os estudantes, e isso é uma frustração muito grande, né? Porque a gente não consegue ainda chegar a todos. Mas uma coisa que a gente fez no município foi que cada gestor, ele tem essa relação de quem são esses estudantes que a escola não consegue chegar com qualidade, para no retorno esse estudante ter uma atenção especial, certo? Então, assim, ele está atento a esse menino pelo nome, não é só pelo número, é pelo nome e pela família, sabe? Esse estudante terá uma atenção especial nesse retorno, que só Jesus sabe quando, né? Muito então, bem. é isso. Diga, você quer comentar? Oi? Duda, sim, com relação à questão... Pode chamar de Duda, né? Pode sim, meu bem, fica à vontade. Com relação a essa questão da avaliação do retorno, é porque todas as evidências, tudo que for feito nesse período de educação remota, tudo tem que conversar entre si. Se o portfólio do professor diz que ele realizou a atividade X, o aluno ele tem que ter o portfólio dele dessa atividade X. E aí a gente vai procurar saber se essa atividade que foi realizada, a avaliação vai ser para isso, para saber se essa atividade realmente cumpriu com o objetivo que ela se propunha. E aí, organizar a escola para atender essas diversas possibilidades. Aquele aluno que não atingiu, que não conseguiu, vai ter que ter atendimento. Vai ter que ter o atendimento físico do professor. Aquele que não precisa do atendimento físico, porque já entendeu, vai fazer outra atividade, pode ser remotamente, porque a gente vai trabalhar remotamente agora até morrer. Não tem mais como fugir disso. E aí, organizar para poder oferecer essas 800 horas da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala em avaliação no retorno, é justamente para a gente diagnosticar e planejar a escola no sentido de atender a todos das diversas formas. Eu amei a sua fala no que você disse com relação à questão da avaliação das pesquisas de opinião e sugestões hoje.
Eu acho que essa fala também é muito importante para a gente que é conselho. A gente aqui em Carnaíba está usando o Google Formulário. E a gente está enviando. Também, porque é o mais prático, fácil, a gente tem um feedback rápido, né? Para ouvir esse pai, ouvir esse aluno sobre as dificuldades, sobre como ele está se sentindo nesse momento, para identificar se está havendo violência doméstica. Porque, assim, uma pergunta, às vezes, muito simples, sem querer perguntar muita coisa, e a gente acaba descobrindo que a situação familiar está complicada. Então, também a assistência social aí pode intervir. Ver se ele está tendo dificuldade em qual disciplina, qual é o professor que não está chegando a ele, que ele não está tendo interatividade. Porque a educação, ela parte do princípio da interação. Essa relação que existe entre o professor e o aluno. Aqui em Carnaíba, um dos princípios para a validação, e a gente está deixando isso bem claro, é justamente esse feedback, essa relação, essa interatividade. Porque mandar atividade para casa não é aula remota. É verdade. Uma coisa que nós chamou a atenção nessa pesquisa... Não estou entendendo. Damião, deixa o Damião falar aqui, depois você fala. É porque eu queria terminar, porque aí depois eu entrava e fazer a fala completa dele. Dione falou uma coisa aí, e a professora está falando, eu acho que a gente tem que ter essa compreensão dentro dos conselhos. O mundo não será o mesmo. A educação que a gente vinha trabalhando até agora, ela vai ter que ser revista. As nossas práticas vão todas elas ter que ser revistas. Os currículos vão ter que ser readaptados. O Estado já tem um currículo, saiu agora, né, do período de pandemia. Você está levantando uma coisa, Diana, que é uma discussão que nós todos da educação temos que ter. É o que Paulo Freire fala, que ele já falei lá atrás. Educação é um momento que a gente vive e que a gente tem que se adequar, e desde que ela seja transformadora. Agora, quando se fala em educação, a gente não só pode ser conteudista, não. Ficar na escola achando que a aula tem que ser o conteúdo. Você levantou uma coisa que a gente tem que usar essas tecnologias de forma que a gente possa interagir com o aluno. É uma experiência que nós não tínhamos, porque nós não podemos fugir dessa realidade. Nós vamos ter que chegar um momento de trabalhar. Agora, hoje, a pandemia mostrou de que as escolas e os projetos de educação do município são falidos, de que as nossas escolas, essa escola que está aí, essa estrutura que está aí, não é para nós, tem que ser refeita, entendeu? Quando a gente levanta toda essa discussão, é isso que nós chamamos. Você levantou uma coisa que é interessante, porque quando a gente usa a atividade remota, tem muita gente que é achando que é AED. Não é. Educação à distância é outro processo, é outra coisa muito diferente. Nós estamos realizando uma atividade para melhorar a situação. Ok, Damião. Duda? Não, eu só queria chamar a atenção, quando o Dione colocou das avaliações, que foi a parte delas que a gente viu que os pais também queriam se aproximar da escola nesse período de distanciamento. Quando a gente percebeu isso, nós começamos a organizar as reuniões de pais e mestres também, virtualmente. E que estão sendo, assim, bem proveitosas. E foi a partir dos questionários que a gente fez. Então, é muito bom quando você escuta, porque às vezes você pensa que está tudo muito distante, mas às vezes não está tão distante assim. Então, quando nós percebemos a viabilidade de fazer as reuniões de pais, e que a participação, muitas vezes, assim, foram bem intensas, assim, a gente ficou maravilhado com isso. Então, essa semana nós estamos concluindo as reuniões de pais e mestres virtualmente também nas escolas da rede. Era só complementar com isso. E foi a partir do questionário. Nós temos um debate muito bom, né, entre aqui, mas quem quiser participar, quem quiser mostrar sua experiência, quem tiver dúvidas e quiser abrir o microfone, minha gente, pode abrir, que esse é o momento. Esse é o momento da gente ver qual é a dúvida que a gente tem no conselho e como é que a gente pode trabalhar para fazer algo melhor, né, no nosso conselho. E também uma coisa importante, empoderar o conselho da gente. Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas não sabe como, não é? E essas reuniões da UNCM, essas reuniões de interação, de compartilhamento de ideias, elas servem para isso, para nos dar estratégias de como a gente fazer, certo? Note, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá certo? Tem um pessoal aqui, o Luiz e a Vanesca, que estão na sala. Sabe como é que eles chamam a região de vocês? Não? A região top. Vamos falar.
Eles Essa foi boa. Diz de novo para eu gravar. É. Né, Dione? Tem que publicar. Eles não mentiram, não. Eles falam assim, bom, porque se Oi, você, Dione. os relatos de vocês são tão ricos, vocês não imaginam. Porque quando a gente compara com os relatos das outras regiões, eles ficam mais aquela questão no problema, mas não dizem as formas de como estão saindo deles, entendeu? A gente vai, puxa, e vocês não, vocês identificam o problema e dizem como estão saindo dele, quais são as ferramentas, o que vocês estão fazendo. Então, alguns meninos falam, né, que vocês, existem conselhos que trabalham muito em determinadas regiões, mas como região, vocês se destacam, entendeu? Porque eu noto que não é um conselho só, não é? Vem aqui, você fala, daqui a pouco vai o outro fala ali, entendeu? Então, é uma região que o menino fala, hoje à tarde tem a reunião da região top, vamos conversar com eles. Entendeu? Vamos lá. Obrigado. Quem quiser falar mais, vamos lá. E o pessoal está tímido. Só foi elogiar, o pessoal ficou tímido. Ô, professor, eu gostaria de colocar um adendo aqui na fala da professora Dione. Seria interessante que a gente fizesse esse grupo mesmo, para a gente se interagir mais, né? Foi falado isso numa reunião anterior e acabou esquecendo. Não sei. A professora fez? Dione fez? O grupo? Não, ela pediu que nós fizéssemos as reuniões somente com esse grupo mais seleto, de proximidade da região. Nós estamos fazendo reuniões assim agora, né? E a gente pediu dividimos a regional de vocês e estamos tentando fazer o mais para poder dar a possibilidade das pessoas conversarem mais, interagirem mais. Okay? Isso, mais específico. Seria bom que a gente fizesse um grupo no WhatsApp, Dione, para a gente se aproximar cada vez mais, né? Vanessa? Eu acho que a gente poderia usar. Eu não sei se o objetivo da reunião é esse hoje, ou se há espaço ou não para isso na reunião, mas eu acho que nós deveríamos fazer aqui listagens de ações que a gente pudesse fazer como uma agenda que fosse coletiva para os municípios. Por exemplo, primeira coisa dessa agenda, elaborar o protocolo de segurança ou adotar, que a gente não vai elaborar porque a gente não faz parte da saúde, mas adotar um protocolo de segurança para apresentar à Secretaria de Educação e o Conselho de Saúde, já pensando no retorno às aulas. Segundo, eu acho que a gente tem que enviar uma carta não sei o que seria, aos gestores municipais solicitando adequação dos espaços escolares de acordo com esse protocolo, já pensando no retorno. E assim, acho que a gente poderia construir, juntamente com o conselho, todos os conselhos juntos, essa agenda. Porque aí, no que a gente vai fazendo a agenda, a mesma coisa que fizer lá em Santa Terezinha, vai ser feita aqui, vai ser feita em Afogados, vai ser feito, ou seja, em todos os municípios. Então, como a Undime trabalha também com os seus secretários, numa linguagem só, a gente também trabalhar numa linguagem só. Eu acho que a gente poderia fazer isso. O que é que você acha, Manuel? Não, é importante essa ideia. Cada conselho já está providenciando, né, ou discutindo vamos colocar assim, elencando um conjunto de ideias para poder, que eu não posso dizer que é um protocolo, mas são um conjunto de ideias para que o governo, a secretaria, preste atenção de forma a facilitar o retorno das aulas presenciais com mais cuidado, entendeu? Então, o nome disso alguns botam protocolos, outras ações a serem desenvolvidas, não sei, mas o importante é que o Conselho ele elenque algumas situações que um exemplo que eu vou dizer aqui para vocês, do meu município, e até foi, o pessoal do Conselho começou a rir, mas colocou isso na ação. Eu sempre digo que aqui em Goiânia tinha uma dificuldade tremenda para bebedouro. Não tinha bebedouro, né? Ou não tem bebedouro. E eu dizia que o pessoal bebia água num caneco coletivo, né? Colocava lá um filtro, né? Muitas vezes filtro de barro,
e colocava um caneco ali, daqueles canecos azuis, né? Que tem nas escolas. Imagina, era um caneco só, passava pela boca de todos os estudantes, principalmente quando é os baixinhos, né? O pessoal dos anos iniciais. Imagina só, sem bebedouro na escola com isso. Eu falei, isso numa situação que a gente está vendo agora de vírus ia ser uma catástrofe, né? Aí o pessoal falou, é verdade, tem que ter a questão dos bebedouros. Aí colocaram, o meu conselho colocou atenção para os bebedouros das escolas, se não tiver, comprar. Então, é assim, cada realidade é uma realidade, né? Eu já cheguei já em outro município que eu fiquei assim abismado. Todas as escolas tinham aqueles bebedouros industriais, né? E o município até pequeno, né? Sem as condições que Guaiana tem. Mas, no entanto, todas as escolas tinham aqueles bebedouros industriais, todos limpinhos, é uma coisa incrível. Então, cada um tem uma realidade. E essas realidades, né, essas dificuldades, precisam ser levantadas pelo Conselho. E é muito boa a ideia de que nós façamos uma relação de cuidados a serem observados pela Secretaria e pelo governo. Muito bom. Então, a gente... Professor, Oi? seria interessante também desenvolver no alunado, tentar fazer uma ação para que eles tenham esse hábito de levar consigo sua garrafinha de água também, né? Pode ser feita até uma questão no tocante ao meio ambiente, para tirar aquelas garrafinhas da rua e os meninos começarem a usar. Né? Eu não sei se os professores, demais colegas aí fazem uso, mas eu faço uso dessa garrafinha, só uso a minha. E os alunos, a gente percebe que eles não têm esse hábito, né? De preservar, de levar consigo sua garrafinha. Né? Poderia ser uma cultura a ser trabalhada. Isso daí não é Isso, professor. Isso, é uma cultura que tem que ser trabalhada, né? E é uma cultura de preservação ao meio ambiente, é uma cultura de valorização da vida, né? De cuidados das coisas dos alunos, coisa que eles não têm muito fortemente isso, essa cultura. É muito bom. E é mais barato, né? Mais barato e ecologicamente mais correto, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que estou levantando essas informações. Quem é que está pedindo a fala? Então, podemos colocar assim, como uma nossa, um trabalho comum dessa região, coletivo, né? Um trabalho coletivo dessa região seria elaborar, que os conselhos elaborassem um relatório de cuidados que a Secretaria de Educação e o governo precisa ter, né? Em relação ao retorno das aulas presenciais, né? E aí vocês colocam cuidados com o quê? Com sanitários, né? Com a compra de equipamentos. Eu acho que vocês poderiam fazer isso. Mas aí tem a questão estrutural, como outras questões também. Aí, como a gente faria isso? A gente tem 2 pontos que eu acho que a gente tem que são prioridades para a gente pensar coletivamente. 2 pontos. Primeiro ponto, a gente vai esperar a resolução do Conselho do Estado, que vai dizer quais são os critérios de validação da educação remota. E, a partir dos critérios do Estado, a gente sentar para elencar quais são os critérios e como a gente vai fazer nos municípios. Quando essa resolução for feita, a gente vai ter uma nova reunião. Eu já vou vir aqui para vocês para poder conversar com vocês sobre essa resolução, o que está provocando polêmica ou não, mas eu vou sentar e vou conversar com vocês, tá certo? Certo. Viu? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é construir os protocolos que sejam coletivos para todos os municípios. Muito bem. A gente pode usar isso, a gente pode usar a sugestão, viu, gente? A gente pode usar o Google Docs para fazer essa construção coletiva, porque a gente não precisa estar junto, a gente pode ir lá anotando e compartilhando os textos, as sugestões, e no final há um que me fechar isso. O que é que você acha? Como um documento compartilhado. Nós estamos aqui para ajudar você no que for necessário. Temos que ouvir os outros conselheiros, né? Os outros conselheiros. É interessante. Pessoal, no próximo dia 22 será lançada a cartilha da UNCME, em parceria com a Unicef, sobre a questão do direcionamento do protocolo de retorno.
Então, é de suma importância que realmente vocês participem desse fórum, porque a primeira coisa que vai ser feita é este partilhamento, tá bom? Esse lançamento dessa cartilha. Então, a gente pede a todos vocês que acompanhem. É porque no dia 22 vai ser no dia do Fórum de Presidentes, não é isso, Lu? Exato, Messias. Então, é preciso que vocês se inscrevam, né, no dia 22 para poder participar desse encontro de presidentes. O que eu falei logo no começo, né? Porque lá vai ser lançada uma cartilha que pode subsidiar o nosso documento aqui. Ô, Luiz, ô, Messias, já foi lançada, já está no site. O protocolo Você é mais rápida do que a gente, viu? Vamos ver aqui. Dá um que me... Não, estou falando do Unicef. O Unicef já lançou o protocolo. Danou-se. Dá não. O que tem uma discussão... Hoje... A Unicef vem participando da discussão, inclusive na área do esporte. Unicef, no site da Unicef tem o protocolo de segurança do retorno às aulas. Então, eu vi hoje. Então, você está mais rápido. É porque é o seguinte, nós fizemos em parceria com ela, então aí eu não sei o que aconteceu, mas ia ser lançado... Não, mas eu vi, hoje eu não li, mas eu vi no site. Ah, você não leu ainda, né? Você não leu o que tem lá, né? Não li. Mas vejam assim, nós temos no dia 22 esse lançamento, tá certo? No dia 22 a gente a gente lança lança o formulário para vocês no dia 23, tão logo a gente consiga ver esse lançamento desse protocolo de retorno, esse documento, tá certo assim? Para vocês? Entendeu? Certo. Aí vocês se inscrevem lá para o encontro, que é importante ter o registro de vocês lá, e a gente vai todo mundo participar. E no dia 23, a gente já vai começar aqui a fazer o formulário para que vocês preencham aqui, para mandar para os e-mails de vocês o formulário, para que a gente possa formatar um documento conjunto. Tá ok? E é um documento da região, viu? Olha que coisa. Não é um documento só do Conselho de A ou Conselho X, não. É um documento dos vários conselhos da região. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora, eu não vi os outros conselhos aqui, né? Só estou vendo 3 ou 4 conselhos participando, os outros não disseram. E aí, gente? Estamos com 7 conselhos. 4 já se manifestaram. Gente, eu queria só pontuar, assim, alguma coisa aí da fala de vocês. Estão me ouvindo? Sim. Sim, eu sou daqui de Carnaíba, eu sou do Fundeb, mas eu também sou gestora de escola e eu queria só fazer pontuar, assim, algumas coisas que eu achei bem interessante na fala de vocês, nessa conversação, nesse diálogo entre os municípios, traçando essas metas para essas aulas presenciais, as quais a gente ainda não sabe, não tem nem ideia de quando isso vai acontecer. Eu achei muito importante a colocação de vocês em relação à organização dos prédios, à estrutura das escolas, para a volta dessas aulas. É muito importante esse diálogo entre o Conselho Municipal, as escolas. Eu digo por aqui, de Carnaíba, o Conselho é muito ativo, muito atuante. Existe esse casamento, na verdade, entre a gestão de escola, Conselho Municipal, Secretaria de Educação, em que todos escutam as ideias e compactuam com essas ideias e traçam, na verdade, as metas, todo mundo junto, para serem alcançadas. E, assim, eu só queria falar a respeito da importância dessa estrutura, que é de suma importância, na verdade, tem que existir essa estrutura nos prédios, essa volta, né, paulatina em relação às turmas, aos alunos. A minha escola é uma escola de educação infantil, em que, em relação aos anos finais, Fundamental 1, Fundamental 2,
os prejuízos são mínimos, assim, entre aspas, porque não estamos falando de reprovação, né? Na verdade, enfim, temos prejuízo, lógico que temos, né? Porque também temos competências a serem desenvolvidas, né? E muito importante dentro da educação infantil. Mas mesmo com todos esses cuidados que a escola, que a equipe, que conselho, que Secretaria de Educação, que os municípios vão ter, nós ainda temos um fator muito preocupante na volta dessas aulas. São as famílias, são os pais. Eu escuto muito os pais, né, por meio dos grupos da escola, e o que eu posso perceber é uma falta totalmente de segurança. Independente da gente ter toda essa estrutura nas escolas para receber nossos alunos dessa forma, com pias, com sabão, com álcool em gel, com turmas em horários diferentes, nós ainda vamos enfrentar essa evasão. Em relação à frequência, os pais, eles não vão confiar em mandar seus filhos para as escolas enquanto não existir uma vacina. Sabemos que não sabemos quando vai existir essa vacina, mas que, na verdade, só vai ter essa segurança quando existir. Eu estou falando isso porque a gente que fica na ponta, lá nas escolas, a gente escuta os pais, né? E eles falam muito, eles mandam mensagem, aí, então, boato que vai voltar tal dia, que vai, olha, o meu não vou mandar meu filho para a escola. Eu não vou mandar meu filho para a escola, entendeu? Sei que devemos nos organizar para isso, mas vamos ter também esse entrave na volta das aulas. Mesmo com tudo isso, com todo esse cuidado, mas as famílias ainda não vão mandar seus filhos para a escola com segurança. Eles não vão se sentir seguros em mandar. Enfim, eu achei muito importante a fala da menina de Duda, aí de Tuparetama, muito, muito bom, em relação à aba que foi criada no sistema para que os professores postassem, né, o que estão fazendo. Daqui de Carnaíba já nem se fala, porque Dione ela é muito boa em relação a isso. Eu acho que ela nasceu para se debruçar mesmo nesses documentários, enfim, na educação. Eu acho que ela nasceu para isso, para estudar isso, para se aprofundar cada vez mais, e ela nos ajuda muito, né, em relação a isso. E a questão da criação das salas, né, que Dione falou, que já foi passado para os gestores, muito importante também, porque é uma forma de amarrar, de receber esses feedbacks, de receber, de ver o resultado do trabalho que está sendo executado. Né? Alguém falou aí, entregar atividade, né, não é educação remota. Né? E eu achei bem interessante, não é mesmo, nós precisamos desses feedbacks para poder amarrar, na verdade, o trabalho, para que no final possamos validar essa carga horária com mais respaldo, com mais segurança em relação ao princípio da qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, era isso. Muito bom, professora. Muito bom. Bom relato, professor. Olha só, Vanessa, eu gostaria que você... Tá aí, abre o teu microfone, por favor. Não, Vanessa está resolvendo um problema lá e ela me pediu para passar umas informações. Pois não, Vicente. Então, passa as informações, Vanessa, a questão do escritório de contabilidade, a questão... Tá bom. Pessoal, desculpem, porque eu também recebi uma informação aqui que não foi muito boa, não, e como fiquei desnorteado também. Pessoal, a gente quer dizer para vocês que aqueles que não conseguiram se inscrever no curso, no curso prático da UNCME, então que envie um e-mail, tá bom, para uncmepe@gmail.com, uncmepe@gmail.com, e daí vocês solicitam. Agora coloquem lá nome, e-mail,
endereço, de que conselho que você é, tá bom? Mas se for da cidade de vocês, mandem em bloco, não mandem um a um, não. Vejam quem é que vai querer e manda para nós, tá bom? Porque realmente as vagas, como a gente disse no início, se esgotaram. Então a gente vai ver o que pode fazer para poder abrir uma nova turma, tá bom? Por gentileza, façam isso. Segunda coisa que a gente gostaria de dizer para vocês é que a UNCM está com consultorias, tá? Nós temos uma consultoria jurídica e uma consultoria contábil, caso seja necessário para os conselhos. Carvalho e Costa é o escritório que está conosco, e a RM Contabilidade também está conosco. Então, quem do Fundeb tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou se tiver alguma questão jurídica que seja de cunho para tirar alguma dúvida, vocês mandam para nós. Além disso, a gente tem a assessoria de comunicação, que é aquela que cuida de lives, de fazer cards, essas coisas toda. E nós temos a assessoria educacional, que é uma assessoria que também cuida de toda a parte de estruturação, de currículo e essa coisa toda mais. Então, a UNCM tem esse conteúdo a mais para vocês, tá bom? E também a gente pede a vocês, aqueles municípios que ainda não pagaram, os conselhos que ainda não estão adimplentes, porque, na verdade, quem faz esse pagamento da anuidade é o município. Então, quem ainda não recebeu o boleto, então é só solicitar para nós no e-mail ou lá pelo Zap que a gente responde, tá bom? Então, é um valor pequeno, anual, e com esse valor você tem acesso a todo esse trabalho que a UNCM faz, tá bom? O curso avançado e o curso intermediário, os conselhos têm que estar adimplentes para participar. E é isso. Então, não deixem de colaborar, insistir junto às suas secretarias, que façam realmente o pagamento da contribuição da UNCM, que elas não só pensem na Undime, mas pensem nos conselhos também, tá bom? Então, é isso que a gente pede para vocês e que a gente informa para vocês. Também já agendem aí com vocês, a próxima reunião será dia 22 de julho, às 14 horas. 22 de julho, às 14 horas. E até lá, eu acho que a gente já deve ter a resolução do Estado, então a gente já vai trabalhar em termos disso. Então, aí no caso, meus queridos, a gente pede encarecidamente que não deixem de se inscrever, por favor, no segundo fórum de presidentes do Conselho de Educação e Nacional, né? O link já está, mas daqui a pouco a gente manda de novo. E que, de novo, quem quiser ainda participar do curso nosso, mande um e-mail, tá bom? E a gente entra em contato com vocês dizendo o que é possível. Essas são as informações que nós temos. E lembrando a vocês, entrem, se inscrevam na TV UNCM PE e na TV UNCM, e lá se inscreva. Aí lá vocês vão ver as nossas lives, tem live, tem tudo, tá bom, gente? É isso, Messias. Não, eu só queria dizer que eu gostei muito da reunião, né, com vocês aqui hoje à tarde, e eu vou providenciar o formulário, viu, Dione? A sua ideia foi aqui mais uma vez aceita, a gente vai providenciar o formulário e vai tentar ver como é que a gente elabora um modelo para que esse modelo seja um documento conjunto dos conselhos da região em relação ao protocolo de retorno, né? Mas é importantíssimo que a gente veja que esteja presente na reunião dia 22 da UNCM Nacional, tá certo assim? Eu já vou partindo para as deliberações finais. Vocês querem colocar alguma coisa mais? Querem colocar alguma situação? Querem fazer uma despedida? Então, vamos tirar a fotografia da reunião. Manuel, eu gostaria de convidar a UNCM, quem puder representar a UNCM, para participar da nossa reunião do Conselho, nossa próxima reunião do Conselho. Vamos participar, sim. Se alguém pudesse colaborar, agradeceria muito. Quando vai ser? Quando vai ser? Eu vou fazer o seguinte, vai sair todo mundo e aí a gente conversa.
Tu participa, Certo. Manuel. E aí Tá a gente ok. conversa no individual. Tá bom. Mas antes disso, eu quero saber, tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não, Manuel, eu só queria agradecer. Eu acho que eu entrei na reunião da outra. Não se preocupe, não. É porque daqui a pouco vamos ter outra reunião com o pessoal. Mas, então, Damião, você não. A porta está sempre aberta, você com as suas contribuições. Muito importante. Tem um guerreiro aí, ação de Arco Verde. Nós estaremos realizando daqui a pouco, às 16 horas, uma conversa também, se vocês puderem participar, o novo Fundeb e o desafio do município, né? Que a gente vai fazer essa discussão com o pessoal. Hoje a gente não tem condição, não, porque daqui a pouco vai estar noutra. Mas se você quiser que a gente participe, a gente entre em contato com a gente com antecedência, que a gente participa sim. Vai ser o maior prazer, até para estar junto com vocês aí. Ok? Quem puder participar, pode participar. É agora às 16 horas, viu? Um abraço. Ok. Um abraço. Obrigado, também. Damião. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. Bem, pessoal. Vamos abrir a fotografia oficial, Luiz? Todo mundo abriu. Arthur? Sim, Luiz. Querido, abre aí no geral. Todos, por gentileza, abram as câmeras aí para a gente poder tirar foto, por favor. Tira a foto aí para nós, Arthur. Tiro sim, Luiz. Obrigado, querido. Todos abram a câmera. Todo mundo abrindo a câmera para tirar a fotografia oficial da nossa reunião de hoje. Vou tirar agora, hein? Beleza. Okay. Tirei. Beleza. Bem, gente, então agradecemos a vocês mais uma reunião. Esperamos que Deus proteja vocês, a família de vocês, tá bom? Que a gente sabe que está avançando sobre o Agreste e o Sertão. Então, até o dia 22/7, às 14 horas, não esqueçam de acompanhar lá. Qualquer dúvida, manda para nós um e-mail. Qualquer convite que vocês queiram conosco, manda para nós também um e-mail. E também tem um zap lá, só mandar. Fiquem atentos que lá a gente está mandando as informações. Não esqueçam de se inscrever no 2º Fórum Nacional dos Conselhos, dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação Nacional, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até logo. Até breve. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.